vinho e a madame, o velho da porta da Colômbia. Expressiva diminuição das bilheterias. Em 2017, fora os extraordinários 5 milhões e quase 200 do Minha Mãe é uma Peça 2, as outras 9 bilheterias nacionais computadas pela Ancine, que antes iam dos milhões até 500 mil, hoje oscilam de 800 a 100 mil espectadores. Enquanto isso, Velozes e Furiosos e A Bela e a Fera atingem mais de 8 milhões de ingressos. A crise está impactando bem mais o cinema brasileiro e as comédias. É algum desses tópicos que eu vou me dedicar. Então, a minha primeira reflexão diz respeito à noção de chanchada como forma de classificar esses filmes de humor contemporâneo. Contemporâneo aí, eu dou 2000, a questão da repolitização, é aí que que será retomada e reapropriada, então, por esse termo. O que a gente entende por chanchada? Aí eu vou no Rafael, no artigo dele, do Descascando o Abacaxi, onde ele faz, né, esse levantamento ótimo, né, onde ele mostra como a chanchada, né, vai do abacaxi, né, vai do adjetivo, né, pejorativo, até virar um substantivo, né, basicamente aí, já nos anos 60, reapropriado, sobretudo, então, aí, pelo Paulo Emílio, não é? Que, menos do que valorar o que os filmes são, está interessado nesse contrato, não é, positivo com o público, que, inclusive, se sobrepõe à hegemonia do cinema estrangeiro, e depois também a apropriação da chanchada pelo Sganzella. Vocês conhecem, eu vou um pouco direto, mas é isso, né? O Rafael não se detém na pornochanchada, mas essa aproximação também pode ser vista de forma substantiva como um gênero, mas também de forma adjetiva, porque expressavam maus filmes e a parte maldita que é a sexualidade. É justamente o Guilherme de Almeida Prado, que começa a sua carreira na Boca do Lixo, né, que vai cunhar a expressão Globo Chanchada. Ele que participou das produções rápidas, inventivas e improvisadas dos anos 70, que, entre outros elementos, dialogavam com o humor dos anos 50. Ele retoma a leitura do Paulo Emílio, não é? Mas também a forte relação intermediática, né? Mas, só para encurtar, para eu chegar, senão eu vou demorar, eu acredito que não faz sentido essa expressão, porque é antitético, né, chamar de chanchada filmes feitos com os recursos técnicos e econômicos atuais, apesar do escracho que existe aí, que o Guilherme encontra, e também dessa empatia com o público, não é? Então, se esses novos filmes, então, são expressivos do momento histórico que são gestados e testemunham aspectos relevantes sobre o país, diferenciam-se da chanchada canônica, sobretudo pela ausência da crítica social, de tensionamento com a realidade, com os papéis sociais estabelecidos e a realidade política, que em boa medida pode ser encontrado em diretores como Burle, Fenelon, ou roteiristas como Alinor, como já apontou o Luiz Alberto, né? E como eu já mostrei no meu trabalho anterior, os filmes atuais, eu acredito que contribuem, assim como outros meios e outras telas, para a despolitização, né? Sendo assim, vejamos essas questões com mais vagar, pois é uma operação delicada pensar nessa retomada,
uma vez que cada momento histórico engendra suas próprias formas e narrativas e seria incorrer em anacronismo cobrar da atualidade uma relação com a política que existia durante o período da chanchada e que o cinema de grande bilheteria não aborda, não só no Brasil. Passados 60 anos, o novo cenário socioeconômico e cultural, resultado do neoliberalismo, trazem, não é, o arrivismo, o individualismo, o hedonismo e o consumo como a ideologia política de maior penetração. Assim, é necessário repensar algumas categorias que definiam a chanchada, a comédia dos anos 50, não é, e como é que elas foram reapropriadas. A primeira questão, me parece, diz respeito à noção de popular, não é, que com as mudanças dos anos 70, com a ideia de blockbuster, com os multiplex, né, esse cinema popular, né, me parece que ele deixa de existir, ele é um cinema mais caro, né, e ele faz parte dessa nova cadeia de entretenimento na qual está o shopping, o multiplex, etc. Então, nos anos 2000, quando o cinema volta a aspirar, não é? Se inserir no quadro de um cinema industrial, ele tem que entrar nesse novo quadro, não é? Nessa cadeia de consumo voltada para a plateia de classe média dos multiplexes dos shoppings, acostumados com a homogeneização dos filmes de variadas procedências que esse esquema de produção e exibição engendrou. Quer dizer, não posso entrar na sala A, entro na sala B e vou ficar igualmente contente, o filme não é muito diferente. No entanto, o que parece demarcar profundamente essa produção é o seu acriticismo, o seu afastamento do cotidiano das pessoas. Como observa Robert Stam, o humor, no período contemporâneo, não confronta os modelos sociais existentes, mas os ratifica. Apesar disso, alguns filmes se sobressaem por contrariar a lógica da reiteração de personagens bem-sucedidos profissionalmente que povoam as comédias românticas. O Ricardo Calil, por exemplo, ele aponta, ele lembra de Pernas para o Ar 2, que a mulher engana o marido, ela está com estafa e foi para os Estados Unidos para descansar. Ela engana o marido e vai trabalhar. Quer dizer, ao invés da malandragem, não é, que era não trabalhar, agora, não é, se trabalha. Além disso, o ponto de vista que orientava o olhar sobre a ação diegética era do personagem popular ou médio sobre as classes altas, vistas em geral como colonizadas, arrogantes e que eram muitas vezes ridicularizadas, não é? O Fogo na Roupa, ou N outros filmes, não é? Em geral, os ricos são pedantes, aquela coisa, falam francês, tem sotaque, etc. Ao contrário disso, nas comédias de costumes atual, enquanto havia políticas públicas que estavam promovendo a ação social de ampla camada de baixa renda, a ascensão social, né, acontecia por um feliz acaso, não é novo, né, é uma matriz aí da comédia, não é? Mas ela volta também. E aí, como o Fabian estava apontando, quer dizer, tem uma hora que ele perde, mas é um viés moralista, não é? Os resultados são revertidos, seja pela perda do dinheiro mal empregado, né? Ou até com uma certa crítica, que é o que acontece ou no Vai Que Cola ou no Tô Rica, né? O Vai Que Cola suburbaniza o Leblon e o Tô Rica, ela sai do subúrbio, mas no encontro, onde evidentemente ela é tratada com preconceito, né? Ela volta para o subúrbio, não desiste da herança, fica com dinheiro, né? Mas, digamos, o subúrbio ainda é um lugar interessante. Ao lado disso, proliferam filmes procurando emular padrões internacionais, casados a patrocinadores em estratégias de marketing direto aplicado ao cinema, onde se vendem cruzeiros marítimos.
Quer dizer, eu não sei se aqueles outros do gênero, né, se eles vendiam, porque eu tenho uma aluna, Patrícia Jorge, tem 6 filmes, né, dos quais o SOS Mulheres ao Mar, que eu já falei, que eles são patrocinados, né, pelos armadores. E ela está estudando, é muito interessante, no SOS, cada cena em cada lugar do navio, né, mostrando as atrações e, sobretudo, ela encontrou nos materiais aí das companhias e tal, a localização da nova, até assim, tem... Gente, eu tenho que... Bom, nova classe média... Você tinha que ter me chamado antes, Luciana. Bom, então é o seguinte, eu queria falar de 2 filmes que contrariam isso. Um deles é Os Penetras, que fala do trambiqueiro, né, onde o trambiqueiro... Né, quer dizer, porque o que eu queria dizer? Que esse mundo não vira de cabeça para baixo. O quiprocó não existe, nada é carnavalizado, é um mundo rígido, muito bem estabelecido. Não é? E, justamente aqui eu queria trazer para vocês Os Penetras, que tem um trambiqueiro, não é? E aí esses penetras é legal, porque ele é um trambiqueiro que está vendendo o rio para a Copa do Mundo e para as Olimpíadas, ele leva os turistas, e todo mundo com quem ele cruza, todo mundo é muito sofisticado. Ele vai aplicar um golpe, ele é o Adnet, com Stefan Nersessian, que parece um pouquinho com o Zé Trindade. O Nersessian trabalha numa garagem e sai com os carrões, então eles vão penetrando. Aí encontram um otário, que é um rico, que está atrás de uma moça e tal. Moça que vive com um velho rico, que é o Luiz Gustavo, o antigo Beto Rockefeller. Não é? Mas, mesmo entre os ricos, que vão lá nas festas, etc., eles também têm que bater um papo com o senador. Não é? Então, todo mundo vive de expediente, de trambique, e tem até uma russa globalizada que se diz bailarina do Bolshoi, só que ela não passa de uma ladra. Não é? Então, eu achei interessante que o Andrucha apresentou isso aqui, mas o melhor, e se vocês permitirem, eu trouxe até as imagens, o outro filme é o Vai Que Dá Certo, que é uma beleza pelo seguinte, bom, ele tem o Fábio Porchat, tem o Gregório, tem o Danton Mello, e é o seguinte, são rapazes duros, colegas de classe, tudo que não deu certo na vida, tal, tem um vídeo... Bom, e resolvem dar um golpe. E o golpe reiteradamente, eles dão o golpe, dá errado, eles alugam as armas de bandidos. Essas armas são apreendidas pela polícia, então eles têm que pagar as armas para os bandidos, depois eles têm que pagar o suborno para a polícia. Não é? Então, eles têm que dar um terceiro golpe num colega, o único realizado da turma, que é o Bruno Mazeu, que é um candidato à eleição. Não é? Então, eles tentam assaltar a casa do Mazeu, que tem uma dinheirama no cofre. Ele percebe que os caras são muito ruins, ele percebe o golpe, dá o dinheiro para os caras se arrumam, ele sai na televisão porque venceu os bandidos, quer dizer, faz toda uma armação, venceu os bandidos do golpe, não é? E o dinheiro ninguém fala porque é caixa 2. Então, não fale nada porque nós não podemos dizer de onde vem esse dinheiro. E é muito interessante porque ele vai desvelando justamente todas as instituições que, digamos, são a nossa salvaguarda. Não é? Então, os políticos, a polícia, não é? Os empresários... Não é? Tudo isso, num filme paródico de ação, não é? Vai desvelando o seu contrário. Então, e mesmo o filme, em vez de ser filmado no Rio de Janeiro, fotogênico, ele é filmado na periferia de São Paulo. Então, ele, inclusive, é até meio escuro. Não é? Então, é muito interessante. É um filme de perdedores.
não é? Que subvertem sua situação, apesar deles mesmos, dos mecanismos daqueles que costumam se dar bem, ou seja, enriquecer, consumir. Né? Poderíamos chamar a atenção ainda sobre os filmes do Carvana. Se puder, eu tenho, acho que 3 minutos de cena do achaque da polícia. Hã? Tá bom, então eu termino aqui, mas se tem aqui, isso aí é eles, né, tentando mais uma, eles vão ser pegos, é o momento que eles são pegos pela polícia, e eu gosto muito dessa cena, porque eu não vejo no cinema, né, você vê os polícias, em geral, né, mal vistos, achacando as pessoas, não é alguma coisa habitual, fora o Porta dos Fundos. Mas 3 minutinhos, vamos passar. Vamos? Tá, mas eu tenho uma conclusãozinha, pode? Não, senão eu fico sem conclusão. Bom, vai dar conclusão, então. Tá. Aí a gente avalia. Tá bom. Bom, a gente podia chamar atenção também sobre os filmes do Carvana, com as suas malandragens, né? Onde, no fundo, o Tarcísio Meira, com o seu envergonhado filho, tem que dar muito, apesar deles serem malandros, eles têm que dar muito duro para vencer na vida. Não há sorte grande, os otários somos todos nós. Como aponta Henri Bergson, o riso deve corresponder a certas exigências da vida em comum. O riso deve ter uma significação social. Os tempos são outros, as formas cinematográficas de humor também. Mas a estrutura da sociedade brasileira e de suas mazelas persistem, e da chanchada e o seu espírito persistem, em alguns filmes, a capacidade de tirar do riso, além da alegria, uma necessária significação social. Tá? É isso. Boa tarde. Bem, eu chamei minha irmã para me ajudar nessa comunicação, porque ela entende mais do assunto, do tema que a gente vai tratar dentro das chanchadas, né, que se chama, comunicação chama as favelas cariocas nas chanchadas, de berço do samba a problema político. Pensando um pouco, quando se fala em favela no cinema, quase sempre pensa nos mesmos filmes a partir de uma matriz de Rio 40 Graus em diante, passando por 5 vezes favela, sobretudo cinema independente dos anos 50 e cinema novo. Então, pensar como esse tema foi tratado pelas chanchadas, que me parece com uma certa particularidade diferente da abordagem que a gente estuda mais. Então, vou me ater ao texto para não passar o tempo, que a gente vai exibir alguns trechos. Bem, nossa comunicação começará com um breve panorama sobre a representação das favelas cariocas nas chanchadas dos anos 30 aos anos 60, nos concentrando ao final na relação entre a Igreja Católica e as favelas, num contexto de crescente politização, conforme revelado por algumas chanchadas tardias. Próximo slide. Podemos começar com Favelas dos Meus Amores, filme dirigido por Humberto Mauro, de 35. Trata-se de um filme desaparecido há muitos anos, o que fomentou idealizações sobre seu conteúdo. Na verdade, eu acredito que Favelas dos Meus Amores era um romance musicado que não se diferenciava tanto assim de filmes que nós conhecemos como Bonequinha de Seda ou Maridinho de Luxo, com seus cenários luxuosos e pretensão à superprodução. A história girava em torno dos amigos dessa foto, interpretados por Jaime Costa e Rodolfo Maier, dois granfinos que decidiam abrir uma boate na favela. Próximo slide. No pitoresco cenário da favela, o personagem de Rodolfo Maier se apaixonava pela professorinha do morro, vinda do asfalto, interpretada por Carmen Santos. Mas notamos por essa foto que sua casinha no morro era reproduzida em estúdio. Próximo slide. E tanto por fora quanto por dentro, ela parecia modesta muito mais por comparação com os demais cenários luxuosos do filme. Próximo slide. Enquanto os textos contemporâneos ao lançamento do filme são pouco elucidativos sobre o filme, uma crítica de Jonald, de 1947, a respeito de um relançamento de Favelas dos Meus Amores no cinema, me parece mais interessante. O crítico destacava o talento de Mauro para o cinema plástico, mas deixando claro que o maior destaque era a célebre cena do enterro do sambista Nonô, inspirado em Senhor, que terminava com um caixão exposto no alto do morro, ao lado da igrejinha. Sequência que se aproximaria do estilo do cinema russo, segundo Jonald.
O resto do filme, porém, não era muito mais do que um misto de musical e comédia, nas suas palavras. Próximo slide. Essa mesma igrejinha no alto do morro servia como pano de fundo para o amor dos personagens de Maia e Carmen, e a publicidade destacava a favela como cenário exótico e inusitado para esse romance entre dois personagens brancos vindos do asfalto, cujos destinos se cruzavam no morro por acaso. Próximo slide. Apesar de ser uma sequência, a sempre citada cena do enterro de Nonô parece ter se tornado um trecho icônico na representação da favela no cinema brasileiro da primeira metade do século XX, ao ponto de percebermos a citação feita à cena no número musical Lata d'Água, no filme Tudo Azul, de 1951, já estudado pelo Luiz. Trata-se da mesma igreja, no mesmo Morro do Pino e do mesmo enquadramento, inclusive. Próximo slide. Outro filme perdido que merece citação é O Bobo do Rei, de Mesquitinha, de 1937. Comédia sobre um favelado que se torna conselheiro do chamado Rei do Açúcar. Diferentemente da peça que lhe deu origem, no filme temos uma pequena introdução que mostra o personagem Pinguim, de Mesquitinha, que é o personagem de branco agachado ali à direita, numa batucada no morro, como vemos na foto. Logo, porém, nas palavras de uma crítica da época, a pobreza do morro se transforma, apresentando as luxuosas instalações de um palácio de um milionário, onde o resto do filme transcorre. Portanto, uma representação mais realista da favela ocorre apenas pontualmente em Favela dos Meus Amores e em O Bobo do Rei, constituindo-se em exceções no contexto cinematográfico da época. A constante era a favela estar associada ao samba. Próximo slide. O mais frequente seria vermos, como em Alô, Alô, Carnaval, de 36, a favela de estúdio, como cenário estilizado para sambas interpretados por cantores brancos, como Aurora Miranda, mesmo que vestidos como malandros de morro, e em números apresentados para plateias brancas, como era o Cassino Mosco Azul, do filme Alô, Alô, Carnaval. Próximo. Ou no set de filmagem do filme dentro do filme O Samba da Vida, de 37, em que é encenada toda uma iconografia da favela, como coro de cabrochas, malandros de camisa listrada, baianas vendendo doce e botequim servindo cachaça. Próximo. A favela era representada como o berço do samba e, portanto, como cenário ideal para os números musicais. Porém, virava mera decoração nos palcos das elegantes boates diegéticas, em que o samba era cantado em meio a barracos falsos, bananeiras cenográficas e o luar artificial. Próximo. A par de algumas poucas exceções, a favela esteve presente nas chanchadas dos anos 30 aos 50, da Cinédia até Atlântida, já com manga, principalmente como cenografia estilizada a representar o supostamente autêntico, mas distante e idealizado berço do samba. Próximo. Acredito que um marco na mudança da representação das favelas nas chanchadas seja o filme Depois Eu Conto, de José Carlos Burle, de 1956. Nos dois primeiros atos dessa chanchada, somos apresentados ao cínico personagem Zé da Bomba, de Anselmo Duarte, um frentista do subúrbio que se passa por milionário numa boate elegante da Zona Sul. Tentando subir na vida e conviver com os granfinos, Zé da Bomba se opõe a Ofélia, vizinha do posto de gasolina, personagem de Dercy Gonçalves. Próximo. Depois de que seu plano é desmascarado, Zé da Bomba testemunha Ofélia também se dar mal em sua tentativa de se afirmar junto à alta sociedade. Nesse momento, parece haver um sentimento de solidariedade de classe entre Zé e Ofélia, anteriormente inimigos, que decidem se unir. Um discurso que claramente lembra o célebre filme do mesmo Burle, Carnaval Atlântida, ao expor uma oposição entre a cultura nossa, popular, cômica, e a cultura importada da elite, de uma seriedade postiça. A novidade é que a favela surge, então, como território simbólico a representar essa cultura nacional. Então a gente vai ver esse trechinho aí do Depois Eu Conto. Seu erro é pensar que é atriz dramática. Você é uma das maiores caricatas que eu já vi. A palhaça Bofélia, não é? Outro erro seu. Tanto é artista quem faz chorar como quem faz rir. E você sabe fazer rir. O que lhe falta é ambiente. Não viu a Sônia naquela noite? Cantou muito bem e, no entanto, ninguém deu bola pra ela. Aqui só vale quem tem cartaz ou é estrangeiro. Talvez você tenha razão. Mas o que se pode fazer? Reagir, lutar. Vamos montar uma boate nossa, que seja bem nossa, 100% nossa. Ah, mas para isso é preciso muito dinheiro. 1000 contos? 2000? E o que é isso pro Dr. Pires e Camargo? Nem é preciso gastar muito. Em vez de luxo, originalidade. Você já pensou que seria levar essa granfinada para uma boate no morro? Num barracão mobiliado com bancos, barricas, latas e caixotes?
formidável. Uma verdadeira ideia de jirico. Faz favor, cala a boca e não estou falando com você. Vamos mostrar o que é uma batucada de agogôs, cuícas, pandeiros, tamborins. Vamos trazer para o palco aquela gente simples do morro, que canta com alma porque tem o samba no coração. Bonito. Fica quieta, menina. Será que você consegue fazer aquela granfinagem subir no morro? O Renê consegue, e eu consigo, Renê. Que tal, topa? Cuidado, Titi. Dessa vez você perde até o colchão. Ah, fechado? Está bem? Então vamos embora. Próximo slide, por favor. Imediatamente após essa sequência, vemos essa imagem que vocês vão ver de Zé da Bomba em seu modesto apartamento bem ao pé da favela. Ele não é favelado e nem negro, mas representa esse empreendedor capaz de difundir a cultura autêntica representada pelo samba do morro. As semelhanças com Rio Zona Norte não me parecem gratuitas, apesar da ausência, em Depois Eu Conto, do realismo do projeto de Nelson Pereira. Aqui ainda temos uma visão paternalista sobre os negrinhos no morro, uma favela reproduzida em estúdio e um final conciliador nos moldes tradicionais da chanchada. A partir de então, porém, nos parece que as chanchadas, na segunda metade dos anos 50, vão politizar mais a representação da favela, com uma visão marcada pelo contexto da época. Aí eu vou passar para a Letícia o próximo slide. Bom, apesar das favelas estarem presentes, né, na paisagem da cidade do Rio de Janeiro praticamente desde 1900, final do século XIX, né, foi a partir dos anos 50 justamente que essa questão tomou uma proporção bastante grande, ou seja, que as favelas passaram a ser vistas mais fortemente como um problema, né, tanto social, habitacional, quanto moral também na cidade do Rio de Janeiro, o que foi motivado muito por conta das ações né, assistencialistas desenvolvidas por militantes da Igreja Católica. Né, e na década seguinte, na década de 60, dando vazão, então, dando contexto para as políticas remocionistas que marcam muito fortemente esse período. Essas imagens do filme Os Dois Irmãos, de 1960, né, que trata sobre dois golpistas que vivem enganando senhoras ricas, mostram o personagem Mão Leve, do Sil Farney, procurando João Joca, que era o personagem do Oscarito, que era definido como capitalista da favela, para participar de um plano. O cenário, como a gente pode ver, já é de uma favela, dando alusão à favela ali na Lagoa Rodrigues de Freitas, sugerindo ser a favela da Praia do Pinto, embora não tenha imagens propriamente dos barracos, mas a cena sugere isso. E ao final, também no fundo, a gente dá para ver em algumas imagens nesse início do filme, também a favela da Catacumba, na encosta ali onde hoje tem o Parque da Catacumba, que também, ambas favelas que foram removidas, a favela da Praia do Pinto, as margens da Lagoa Rodrigues de Freitas no final dos anos 60, 69, e a favela da Catacumba no início dos anos 70. Pode passar o slide. Outro filme do mesmo ano, Vai Que É Mole, conta a história de 3 ex-presos interpretados por Anquito, Jô Soares e Grande Otelo, que moram numa favela. Quem frequenta e ajuda o trio é um padre interpretado por Renato Restier. Nessa breve cena, o padre vai pedir ajuda... passa o slide, por favor. É a próxima cena. É a próxima cena. Pode botar. Quer dizer, deixa ela... Nessa breve cena que a gente vai ver, o padre vai pedir ajuda a um capitalista português para as obras da igreja. E aí tem um diálogo travado entre eles que trata da discussão já sobre o destino das favelas localizadas em terrenos valorizados da cidade do Rio de Janeiro, no caso, esse entorno da Lagoa Rodrigo de Freitas. Bom, enquanto ajeitam ali, então, assim... Então, a década de 50 ela foi importante, de criar, realmente, transformar as favelas como um problema político, um problema público, algo que deve ser resolvido, um pouco já distante daquela imagem idealizada anterior, como o Rafael falou. E... Bom, depois a gente volta. Mas não é possível. Mas assim a nossa igreja nunca ficará pronta, comendador. Eu cá tenho os meus princípios. Acho que primeiro devem acabar com as favelas. Tem razão. Aquela pobre gente precisa mesmo que eu... Principalmente por causa dos turistas, A ver aquela porção de barracos. Ué, e é só por isso? E nos dias da corrida de joca, os automóveis de pessoas de posição terem que passar pela lagoa. Até me dá náuseas. Não é verdade, doutor? E o senhor está contribuindo para acabar com as favelas? A gente também não pode fazer tudo. A vida está pela hora da morte. Imagina o reverendo que uma dose de uísque está custando 250 cruzeiros. Não é verdade, doutor? É verdade. 250? Não é verdade, doutor? Mas mudando de assunto. 250? Então, a cena acho que já diz muito, Então, sobre esse questionamento, já começa a surgir esse discurso muito forte, temos que acabar com esse problema das favelas, Então,
E aí também, ao mesmo tempo, uma crítica, né, um pouco a uma certa hipocrisia da elite, né? Ele termina a cena falando, não, mas não podemos resolver tudo, o alto preço do uísque, né, da dose do uísque, enfim. Então, ao mesmo tempo, também já uma crítica a essa elite da época. Próximo slide. Isso. Agora, para terminar, de falar especificamente desse filme, que eu acho que representa essa tensão entre as convenções da chanchada e a incorporação da politização da representação na favela. Três Colegas de Batina é um filme de 62, produzido pelo Watson Macedo e dirigido pelo Darcy Evangelista. O filme já começa com um movimento panorâmico da câmera que revela, de um lado, a rica Zona Sul, o filme vai se passar em Ipanema, e do outro lado, a favela, o Morro do Cantagalo. A trama conta a luta de Frei Martinho para manter suas obras sociais na favela com a ajuda da paroquiana Celina, interpretada por Eliana. Três freis recém-chegados da Bahia, interpretados pelo trio Iraquitã, vão tentar ajudá-los a levantar recursos para fazer aquilo que o próprio Frei Martinho diz para um capitalista, que vai ser uma revolução social, mas no bom sentido. Ou seja, a melhora das condições de vida dos mais pobres, mas sem nenhuma alteração estrutural da divisão de classes sociais. Próximo. Indo de porta em porta, os três freis encontram capitalistas, banqueiros e políticos e todos se recusam a ajudar as obras sociais. Uma sequência, porém, me parece extremamente interessante para revelar como as chanchadas também abordavam temas sociais, mas por um viés ideológico radicalmente diferente de filmes contemporâneos, como 5 Vezes Favela, por exemplo. Então, passa aquele trecho, esse aí. Cada um dos três freis vai tentar buscar recursos, né? Então mostram 3 cenas, um indo no prego, outro indo no que seria o serviço público, enfrenta um burocrata, e esse terceiro indo num apartamento ali em Ipanema. Vale lembrar que tanto o filme que a gente mostrou anteriormente, O Vai Que É Mole, quanto Três Colegas de Batina, tem um trecho que é basicamente bem chanchadesco. O trio Iraquitã, apesar de padres, vão se tornar cantar em boate, cantar em rádio para conseguir tentar levantar dinheiro. Uma série de números musicais. Então é isso. Missão da obra do Morro do Cantagalo. O Galo. O que é isso? Nossa obra social do morro, dos pobres, as criancinhas. Mas que me frega? Eu não moro, não tenho criança. Escuta aqui, seu padre, por que o senhor não vai pedir para o Papa? O Papa é que é rico. O senhor já foi ao Vaticano? Ah, quem me dera, mas um dia... Então vou lhe dizer uma coisa, só um lustre do Vaticano vale... Mas para que falar em Vaticano? Muito mais rico que o Vaticano são os Estados Unidos. O senhor sabe por que a fome e miséria no mundo? Por causa do imperialismo. O senhor sabe por que o petróleo nosso e o gás e a luz não são? Por causa do imperialismo. O senhor sabe por que morreu uma porção de gente lá em Hiroshima? Por causa do imperialismo. E para mim este negócio do terremoto no Chile também é imperialismo. Mas o Morro do Cantagalo... Imperialismo! Próximo slide. Quando eu exibi esse filme em aula, nenhum dos meus alunos reparou no desenho da foice e do martelo na parede, que deixa ainda mais óbvia a crítica aos comunistas. A crítica se dá através do personagem interpretado pelo ítalo-brasileiro Zellone, que joga a responsabilidade por todos os males no imperialismo norte-americano, mas, como os demais, também não faz nada pelos mais pobres. Próximo slide. Bem ao contrário dos religiosos católicos, né, que literalmente botavam a mão na massa, nas obras sociais na favela, obras de urbanização, etc. Ainda que com uma visão também muito moralizante sobre os moradores das favelas, né, vistos como carentes de auxílio, compreensão e amor, que é como aparece no filme anterior. É curioso lembrar que uma das justificativas, né, para essas ações da Igreja Católica que marcam os anos 50 também nas favelas foi justamente impedir o crescimento da influência do Partido Comunista Brasileiro nesses espaços, né? Cabe que lembrar que no final de 45 foi um dos partidos, né, mais votados nas eleições e que muitos vereadores atuavam nas favelas também, né, no período anterior. Né? Ao mesmo tempo, várias instituições católicas que foram criadas nessa época, né, como a Fundação Leão XIII, em 1947, a Cruzada São Sebastião, em 55, que vão realizar uma série de ações nas favelas nessa época, defendiam suas ações, inclusive, mediante o lema: precisamos subir o morro antes que os comunistas desçam. Ao monopolizar as ações sociais nas favelas, nesse período, no entanto, os religiosos também passam, né, por sua vez, a criticar aqueles que não se agajam em ajudar os mais pobres, como, né, esses comunistas da elite, digamos assim. E em Três Colegas de Batina também a gente vê diversas cenas filmadas, né, em loco, no próprio Morro do Cantagalo, que também é um diferencial em relação aos outros filmes.
as outras chanchadas. Próximo slide, a gente está terminando já. As contradições dessa cidade partida começaram a se tornar inconciliáveis na nossa visão com as convenções do gênero. Como muitas chanchadas tardias, Três Colegas de Batina também criticam uma juventude transviada, formada por jovens ricos e mimados. O loiro Jaime, interpretado por onipresente César Augusto Vanucci, é um deles e está interessado em Celina. Com ecos de Blackboard Jungle, Jaime tenta estuprar Celina enquanto ela ainda está no posto de saúde da favela. Então agora a gente vai ver esse último trecho que eu vou exibir. Você é o dono do morro, é, neguinho? Ainda que é mais transviado. Numa cena anterior do filme, vemos uma favelada com um bebê nos braços se queixar ao médico que o filho chora não por falta de remédio, mas porque ela não tem dinheiro para comprar leite para o bebê. Essa cena. É essa personagem, próximo slide, que está ao lado de Eliane, dando a entender que o funeral é de mais uma criança favelada. Então, é essa mesma personagem, então dando a entender que quem está no caixão era aquele bebê que morreu de fome. Né? Um tema que na época vai ser muito frequente em músicas e filmes. Podemos lembrar, por exemplo, de Assalto ao Trem Pagador, que é a cena com o Grande Otelo. Essa cena impressiona, pois o olhar fixo e grave de Celina, sentada e calada ao lado do pequeno caixão, ganha um sentido mais amplo e contundente, como que atribuindo uma parcela de culpa daquela morte na favela de uma criança a jovens fúteis e ricos como Jaime, insensíveis e alienados dos dramas dos mais pobres. Mesmo que Três Colegas de Batina tenha um final aparentemente redentor, uma missa que soa como um casamento entre Celina e o bom jovem transviado, parece-me que essa chanchada tem dificuldades para manter a despretensão e alegria que tradicionalmente caracterizam o gênero, sinalizando um esgotamento da chanchada que não resulta de causas externas, como o advento da televisão, mas de uma crescente inadequação interna do gênero aos novos temas que passava a incorporar. É isso. Obrigado. Bom, então eu queria abrir para questões. Oi? Não estou ouvindo ainda. É porque vamos privilegiar a discussão, porque eu acho que a gente está sacrificando um pouco o debate. Os debates da manhã foram mais curtos, eu acho que a gente poderia, né? Aí depois, se tiver um tempo, a gente exibe. Tudo bem? Então seria bom contraponto com a moderna, vamos dizer, com a chanchada moderna. Nós só vimos desde ontem trechos de filmes da década de 50, 60. E esse filme eu vi, realmente é muito bom. Eu só daria essa opinião, mas tudo bem. Nem sou acadêmico. Desculpa, eu não estava ouvindo. Eu achei que você estava ouvindo. Eu só estou defendendo que passa. Porque nós só vimos filmes antigos. Eu nem sou acadêmico para opinar, mas. Desculpa, que eu achei que você queria passar trecho de outro filme. Não, é desse, Não, né? é o do meu filme. Só para fazer um contraponto com. Tá, então podemos passar. Embora a fase que eu adoro seja a fase anterior. Vamos fazer o seguinte, a gente faz a primeira pergunta com o Luiz Alberto, aí Denise, se você puder passar o trecho da Sheila, né? Aí você fala para a gente quando estiver pronto. Já está aí. É? Então.
Uma blitz! Tá com o documento em dia? Que documento, meu? Nós estamos com 2 armas no carro. Ai, meu Deus, uma blitz! Não! Não! A gente tá com 2 armas no carro! Porra! Eu tô falando alto! Boca, vai dar tudo certo. Eu falo, Danilo, o que eu falo? Não fala nada, velho. Deixa que eu falo! Todo mundo descendo do carro. Seu guarda, a gente tá indo visitar minha mãe que tá no hospital doente. Desce. Pra descer? Seu guarda, olha, eu não tenho nada a ver com isso. Eu só... A senhora não é proprietária desse veículo? Então a senhora fica quietinha aí. Tá pegando aí, da Silva? Olha só quem encontrei com essa turminha aqui, hein? Cid? Sou eu, Cid. Danilo. Danilo? Ah, Danilo! Cid, você é meu amigo, Cid. Quebra essa, vai. Danilo, porra, tem um carro cheio de arma, meu. O meu parceiro é cana duro, o cara é pior que marginal. Esse papo de amigo não vai colar com ele. O da Silva, no mínimo, vai querer ficar com as armas. Cid, se teu parceiro ficar com as armas, eu sou um homem morto. Eu vou ver o que eu posso fazer. Tá tudo certo. Quem é esse Cid? Isso aí é meu brother. Namorou minha irmã. Pô, sua irmã é bem relacionada, né? O que é, velho? Tá falando da minha irmã, bro? Agora ele fala da minha irmã, não pode. Vocês entenderam que vocês me sequestraram? Vocês estão ouvindo esse apito? Eu não vou segurar a cagada de vocês. Vocês deram sorte, viu? Meu camarada topou liberar a parada. Que isso? Se vocês pagarem 10 pau. Que isso? Ô, louco, isso é muita grana. Se vira, é isso ou é cana? É isso. Só que esse nenezinho aqui vai ficar comigo, tá? Por garantia. Vocês têm até amanhã pra levantar a grana. Quando vocês conseguirem, vocês me ligam e a gente acerta tudo. Agora, quem vai me ligar é a princesinha aqui. Gostosa. Ô, Cid, aí você quebra nós, brother. Brother é o caralho. Tu é bandido, mano. Eu sou polícia. O certo era meter todo mundo em cana agora. Tamo aliviando vocês na moral. Firmeza, Cid. Muito obrigado. Muito obrigado. Bora. Bora, cara. Tá tudo certo então, moço? Liberou? Não, tô agradecendo, moço. Tô agradecendo, hein? Cala a boca. Quem vai agradecer, não, Léo? Bom, Luiz. Alô? Bom, antes de tudo, parabenizar a mesa, né? Excelente. Assim, não sei se eu perdi alguma coisa, se eu compreendi exatamente um momento em que a Sheila, né, você, Sheila, você fala sobre a questão política. Eu não sei se eu entendi errado, Acho que mas... eu não consegui desenvolver o argumento. Ou não conseguiu desenvolver, enfim. A minha pergunta era se você acha que, de alguma forma, essa questão política ela não está presente nos filmes contemporâneos. Exatamente, né? que eu não acabei não desenvolvendo. E ainda para você, por exemplo, você falou dos penetras, né? E aí, enfim, quando eu vi o filme, assim, me veio um pouco também a linhagem assim dos filmes do Roberto Faria, das comédias, por exemplo, Os Paqueras, né? Uhum. Enfim, queria saber como é que você situaria, né, essa linhagem também dentro da tua pesquisa. Para o Rafael e para a Letícia, né? Também achei super interessante a exposição que vocês fizeram, as relações que vocês construíram também. Vocês devem ter passado, mas, enfim, me veio também o filme Agulha no Palheiro, porque, de alguma forma, o Agulha no Palheiro também se relaciona com
o Depois Eu Conto, né, com essa questão de uma certa folclorização da favela mais na boate, né? Que lá tem a favela baiuca e tal, né? E também o Caídos no Céu, que é outro filme também que tem uma sequência de favela que também se relaciona com Tudo Azul, né? Mas a minha questão é o seguinte, nessa relação entre favela e comédia, se vocês acham que, de alguma forma, tem a ver também com alguma influência da comédia italiana, não é? E se essa questão católica também, ou essa relação entre o catolicismo e o comunismo também passam por aí, né? E por fim, para o Carlos, né? Eu achei interessante também, de repente, a gente pensar que essa defesa da Bela Cap, né, do modernismo, acaba sendo por uma questão muito mais de conservação, né, do que propriamente de transformação. Quer dizer, é modernizar para conservar, para manter, né, essa importância, né, da capital, etc. E tal. E isso, né, de alguma forma, isso me soou assim, um pouco uma contradição, enfim, alguma coisa que eu nunca tinha pensado, quer dizer, de você modernizar para conservar. Né? Enfim, basicamente isso. Tá. Não, Luísa, eu agradeço a tua pergunta, porque realmente eu acabei... algum dia eu vou conseguir terminar as minhas apresentações, né? Aprender com o Rafael a controlar o tempo. Porque o que eu estava querendo chamar a atenção é que justamente a chanchada, ela até por conta de quem escreve essas chanchadas, até por conta do tempo, né, ela brinca com o poder e ela brinca com os poderosos, ela tem a burla, né, e ela inverte, ela carnavaliza. E hoje não. Quer dizer, por quê? Porque o olhar vem de cima, né? E ele critica, ele menospreza o pobre. Então, você está, né, pelo neoliberalismo, quer dizer, o pobre é um... Então, você ri, né, do homossexual, da empregada doméstica, mas desse jeito mesmo que chega a ser, a gente vê que é pejorativo. Então, é nesse sentido. Eu sinto que a chanchada é um olhar mais horizontal, no sentido que ela parte do pobre, né, para o rico. Né? E agora ela está partindo do bem-sucedido, porque é a maioria, inclusive, dos personagens, por isso que eu destaquei esses aqui, né? Justamente, e com esses perdedores ele conseguiu, né, através deles, chegar e mostrar a falsa aparência disso. Nos Penetras também, recuperar o trambiqueiro, eu também não pude desenvolver, eu acho que eu cheguei na metade do meu texto. O trambiqueiro, o que é o trambiqueiro? É aquele que se faz passar pelo que não é, que o Rafael mostrou muito bem. Eu tinha esse exemplo do Zé da Bomba, do cara que pega o carro, né, que é o que acontece com o Beto Rockefeller também, né? Então, você tem o trambiqueiro com um amigo que trabalha na garagem e que cede lá os carrões onde eles penetram. E eles penetram achando que estão penetrando num mundo maravilhoso, e esse mundo, né, também é um mundo de pura aparência, que também é uma questão cinematográfica importante que está posta. Agora, quanto a essas comédias do Roberto Farias, eu agradeço porque não passou pela minha cabeça, porque no caso dos Penetras, a escolha deliberada do Luiz Gustavo, né, ela me remetia muito diretamente, né, ao Beto Rockefeller, a esse... E aquilo que eu também tratei no texto, de um anti-herói, né, que era o primeiro anti-herói, né, quer dizer, o Penetra como um anti-herói, 68. Né, e aqui ele é um climber social, né? Quer dizer, ele não, digamos, na chanchada, ele quer fazer parte e tal. No caso do golpista de agora, ele quer subir mesmo, né? Então, são variações políticas, mas tem que pegar esses outros penetras também. Obrigada. Bem, alô? Saindo? Você tem razão, Luiz, já tem muitos filmes, a gente não tocou em vários, como Berlim na Batucada, por exemplo, entre outros. Tem alguns de favelas paulistas, né? Eu vou te contar, favelas horizontais.
aqui a gente quis se focar na questão do Rio de Janeiro e na discussão mais específica que vai movimentar o Rio de Janeiro da remoção das favelas desde os anos 50, que vai se concretizar nos anos 60 e que vai aparecer pontualmente nesses filmes, pontualmente no que a gente mostrou e centralmente, e particularmente essa relação favela no Rio de Janeiro com a Igreja Católica, né? Que é uma questão específica. Eu acho que, sim, tem muito pano para manga para pensar essa ideia de um certo humanismo, né, desses religiosos que se oporia com o caminho do comunismo, mas a gente estava mais focado nesse contexto mais imediato, né? E eu acho que eu tenho a impressão que a igreja entrou com algum dinheiro no Três Colegas de Batina, porque o filme é muito emblemático do discurso público da igreja em relação à postura deles nas favelas, né? Só para complementar, que eu não sou especialista em cinema, mas assim, a questão de favela eu entendo razoavelmente. No caso da relação entre, como o Rafael falou, a gente se centrou mais na questão do Rio de Janeiro. Aqui, no caso do Rio de Janeiro, a relação entre os militantes católicos da Igreja Católica, né, e essa atuação muito forte nos anos 50 nas favelas foi muito influenciada mais pelo contexto francês, né? Tiveram figuras emblemáticas como Abbé Pierre, Padre Lebré, famoso padre frei dominicano, Padre Lebré, que veio várias vezes ao Brasil, fundou no final dos anos 40 o movimento Economia e Humanismo, né? Então ele tinha uma pegada mesmo ele era economista, engenheiro naval, enfim, ele tinha uma formação de fazer pesquisas em países do terceiro mundo, então realmente era uma ala dentro da Igreja Católica. E Dom Helder Câmara, né, que também foi uma figura, um personagem importante aqui nas favelas do Rio de Janeiro, um dos criadores da Cruzada São Sebastião, em 55, também era muito próximo dessas figuras, né? Então, foi muito mais... Eu até escrevi um artigo sobre isso depois, assim, sobre essas relações entre, né, a Igreja Católica na França e Brasil, nas relações com a favela. Enfim, então, a questão do comunismo também é mais, né, nesse recorte. Sem dúvida, é mudar para permanecer, né? Embora eu tenha focado no modernismo no final da década de 50, início da década de 60 e na oposição a Brasília, é importante lembrar que o modernismo já faz parte do repertório de traços da capitalidade do Rio de Janeiro desde a década de 30 com o MEC, né, com o Palácio Capanema. E, de alguma maneira, essa cidade, essa capital, já é uma capital modernista também, né? Os experimentos urbanísticos e arquitetônicos vinculados ao modernismo se colam a uma determinada ideia de capitalidade do Rio de Janeiro. Mas Brasília é um experimento sui generis, né? Porque é uma cidade modernista construída, a gente sabe que não foi construída no nada, mas a retórica era essa, né? Construída no vazio, na caatinga, no cerrado. Então, de fato, é um experimento modernista que se sobrepõe ao modernismo, à história de relação do Rio de Janeiro com o modernismo, que já vinha sendo construída. Então, enfatizar o modernismo no Rio de Janeiro é uma maneira de se perpetuar a ideia de capitalidade, né? Não somos mais capital, mas mantivemos a capitalidade, né? Independente de Brasília exercer ou não capitalidade, né, nós continuaremos a exercer a capitalidade de diversas maneiras, inclusive continuando com os experimentos modernistas. Esse rapaz de malha. Olá, boa tarde, sou Josimar. Tinha alguns comentários, na verdade, mas eu vou tentar ser bastante breve. Primeiro que eu achei interessante passar agora o Vai Que Dá Certo, porque antes o Candango da Bela Cap, porque Vai Que Dá Certo é do Maurício Farias, então tem essa relação da questão dos Farias, então volta a questão dos Farias e essas comédias, com a diferença de que o Maurício é um diretor de núcleo da Rede Globo, então está em outro momento do que o Roberto Farias estava no momento dele. Então tem essas relações também com a internet, com os artistas da internet, com Porta dos Fundos, com parte do elenco do Tapas e Beijos, que é uma série da Rede Globo, que já acabou, enfim. Então tem essas questões TV e cinema, né, que estão rolando. Mas aí duas questõezinhas. Uma, eu tinha uma pergunta parecida com a do Luiz, era só é uma pergunta mesmo que eu sempre fico na minha cabeça quando eu vejo esses filmes, que é essa questão
do que seria uma despolitização, mas me parece que esses filmes são extremamente políticos, né? Ou politizados, mas de uma certa maneira, né? E essa cena que a gente viu aqui do três colegas de batina me parece bastante substancial disso, né? Que é esse discurso que, se a gente abre o Facebook hoje, a gente tem, né? Que os comunistas são do mal, eles na verdade são ricos que não se portam com ninguém e que na verdade tem uma certa ala católica JMJ que está ressurgindo dessa história de tem que ficar com a igreja, essa parte da bondade, não é o Estado é mal. Então umas coisas que voltam, né? Um certo atavismo, não sei, uma certa, esse termo é péssimo, né? Mas assim, é uma certa coxinice de algumas chanchadas. Então, eu uso esse termo com maior cuidado, porque também não é tudo assim tão 8 ou 80. Mas são coisas para a gente pensar, né? Porque assim, é só isso. Assim, acho que esse termo despolitização, não sei, talvez seja uma despolitização de esquerda, mas é uma outra politização. E esses filmes são muito políticos, inclusive alguns deles. Não, é basicamente isso. E a questão do termo da chanchada. E aí só a coisa dos penetras. Interessante também. Tem essa questão de umas certas comédias de jovens, de brodagem que teve ultimamente. Assim, enfim, Penetras Bons de Bico, que foi um filme recente. Esses filmes de Seth Rogen, essa galera assim, da comédia americana. E aí é mais uma provocação, na verdade, assim, que fico me perguntando, porque, por exemplo, tem, sei lá, Eduardo Valente, quando vai analisar o De Pernas pro Ar, relaciona com a pornochanchada e diz que a globochanchada seria até mais pudica do que as pornochanchadas. As pornochanchadas seriam melhores porque tinha mais sexualidade liberta, não sei o quê. E o Rodrigo Fonseca, por exemplo, na capa do jornal O Globo, ele não vai nem usar globochanchada, vai usar neochanchada para distanciar o termo Globo de uma coisa que possivelmente seria ruim para a marca, né? Então, vai dizer que as chanchadas antigamente eram muito bem sucedidas de público, que era a melhor coisa que existe no mundo, e que esses produtos de agora também são chanchadas desse lado bom. Então, tem uma discussão de qual... eu fico me perguntando, e também pensando nessas comédias americanas, aí é uma provocação, mas assim, acabei de falar, estou me dizendo o contrário do que comecei a falar, né? Porque é uma pertinência, mas assim, existe uma pergunta também que me fica na cabeça, assim, qual é a pertinência de chamar esses filmes de chanchada? Até porque a gente nem usa mais esse termo, assim. Porque acho que fica um pouco na gente, na academia, e é interessante como instrumento analítico, mas... a maioria das pessoas, se você falar chanchada, as pessoas, inclusive, já acham que é a porno-chanchada. Você fala, estou estudando chanchada, aqueles filmes de sacanagem, não sei o quê. É uma coisa tão distante, né, que eu fico me perguntando, em termos analíticos, se Penetras ou esses filmes, se a gente consegue analisar, às vezes parece que a gente está tentando encaixar em umas caixinhas, assim, não, tem esse personagem tipo aqui que está lá desde lá de trás, mas, ao mesmo tempo, existe uma continuação, enfim, mas é para pensar. Estamos aqui para isso, né? Para pensar. Você falou uma série de coisas que também, quer dizer, faz parte, etc., que também não deu para falar, mas eu acho que o que é importante reter do que você está falando, e que também acabou não na minha pressa aí, um dos elementos que eu acho antitéticos para juntar com chanchada é Globo, né? Eu acho que justamente essa estrutura da Globo, ela não pode ser juntada se a gente entende chanchada dessa forma, de um filme rápido, econômico, enxuto, precário, etc., e com o tipo de humor que eu considero, em sua maioria, a gente está vendo aqui que também tudo tem muito mais nuance, né? Que ele é crítico, né? Mesmo, eu acho que o Rafael também mostrou coisas aí que a gente percebe que tem criticismo. E o que eu observo em enorme quantidade na comédia contemporânea de grande bilheteria, vamos chamar assim, né, é um acriticismo. Quer dizer, é um estar no mundo muito cômodo, né? Não tem gag, é histeria,
Né? Então, desse ponto de vista, né, para mim, chanchada também não se aplica. Justamente o que eu fiz com esses filmes? Resgatar elementos que eu acho que fazem parte da chanchada. Quiprocó, erro de identidade, não é, que acontece nos penetras de uma forma... Né, inversão do mundo, carnavalização, bandido, malandro. Esses elementos, então, digamos que aqui... nesses filmes, ou no Carvana, que aí o Carvana também é outra geração, né? Ele vem, né? Do malandro é o personagem dele. Né? Então, ele ainda trabalha com a malandragem, mas é uma malandragem toda sofrida, né? Aqueles caras naquela Kombi, trabalhando para burro, se fazendo passar, né? por grandes golpistas que não são nada. Quer dizer, eles são, todos nós somos otários, né? Mesmo quem acha que está sendo malandro. E a outra questão também é a questão do trabalho. Né? Na malandragem dos anos 50, né? O que está acontecendo? Você está num momento em que todo mundo vem para o Rio, mas também não tem muito o que fazer no Rio. Então, todo mundo tem que se virar. Né? Então, aí tem a questão do malandro que consegue se dar na vida sem trabalhar. E, ao mesmo tempo, esse elogio, né, do não trabalho, em oposição ao elogio do trabalho, do sucesso e tal, que está posto aqui. Eu tentei uma comparação com os bons de bico, por exemplo, os penetras bons de bico. No caso, eu não vi. Eu acho que os penetras remetem mesmo... Claro que tem o próprio título, né? O chamariz do título, como a gente tem outros títulos parecidíssimos com títulos americanos. Quer dizer, isso tudo que você comentou é que eu já falei isso numa outra apresentação, um pouco dessas coisas, então eu fui procurar outras coisas. Então, está aí. Então, digamos, se você me perguntar se, no geral, esses filmes podem ser aplicados, justamente, acho que eu tentei provar isso. Né? Primeiro, o Globo Chanchada não se sustenta, no meu entender, né? E muito poucos filmes remetem, né, à herança da chanchada e continuam elas. Né? Quis mostrar. Parabéns à mesa, foi excelente. Para a Letícia e para o Rafael, são duas coisas. Como que vocês colocam, não sei se vocês estão com o filme na cabeça, mas você chegou a mencionar até, Rafael, então vou pedir para você ou a Letícia tentarem localizarem o samba em Berlim, perdão, Berlim na Batucada, não samba em Berlim, Berlim na Batucada, nesse quadro, porque a representação da favela no Berlim da Batucada me chama muito a atenção, muito. Já tentei escrever sobre isso, escrevi sobre o filme, eu acho muito diferenciada, um pouco assustadora, na realidade. A outra, talvez até você saiba, mas enfim, mas acho que quando vocês forem publicar, valia ao menos a referência. Que eu saiba, a primeira menção em filme de ficção à favela é No Hei de Vencer. Né? E eu agora não vou lembrar se é em Cinearte, se é em Seleta, tem até uma foto que é da prisão dos bandidos na favela, e é uma visão totalmente negativa. Nesse sentido, eu acho que o Favela dos Meus Amores ele apresenta uma evolução grande, pelo menos de um olhar mais positivo da favela, sem negar que eu acho que você caracterizou bem, né, o quanto de imaginário a gente tem sobre o Favela dos Meus Amores. Mas queria ouvir vocês sobre isso. Para Sheila, depois a gente tem que conversar horas sobre foi muito instigante para mim a tua fala, assim, muito. Eu não vi a tua apresentação no ano passado na Socine e não li o que você já escreveu sobre as novas chanchadas. Eu fiquei muito instigado e tal, e talvez eu vá fazer o papel aqui de advogado do diabo, só para a gente polemizar um pouco. Concordo totalmente com você quando você vê diferença entre essas comédias voltadas para o público popular atual em relação às antigas, quando você fala das questões dos meios de produção. Embora em relação aos resultados, nem tanto, viu? Depois a gente pode conversar sobre isso. Mas, certamente, tem muito mais meios de produção, etc., e de financiamento. Não há dúvida, isso é totalmente diferente. Acho que você caracterizou muito precisamente.
A questão ideológica dos filmes, que você marcou bem, o que eu estou achando, pela fala de hoje, entendeu? Pelas mesas de hoje e tal, a própria fala da Letícia e do Rafael, é que vai variando muito de filme a filme. É até difícil caracterizar. Pega um filme como um Candango, perdão, não um Candango, na Bela Cap, Três Colegas de Batina, me parece, eu vi o filme há muitos anos, eu não lembro direito do filme, mas me pareceu que é um filme hiperreacionário, assim, enfim. Então, a questão política, quase que a gente tem que analisar um conjunto maior de filmes para ter uma ideia melhor, etc. Acho que a gente não fez esse trabalho, e nós não fizemos esse trabalho ainda. Mas eu te diria o seguinte, eu concordo que há muitas diferenças entre o passado e o presente. Não acho que o termo Globo Chanchada seja feliz também. Ele é bom de marketing, assim, mas como conceito não se sustenta, você mostrou bem. Mas eu acho que também a gente tem que lembrar duas coisas que aproximam, sim, o passado e o presente, que nem tudo separa também, e que são muito fortes. A primeira, eu acho que é meio evidente, está até na fala do Guilherme de Almeida Prado, e você não falou diretamente, mas sabe, todo mundo sabe, que é a questão de que são comédias que funcionam para um público muito massivo. E como o cinema brasileiro tradicionalmente tem dificuldade de chegar ao grande público, isso chama atenção. A segunda coisa, é uma provocação, é claro, para nós todos, é o desprezo que nós, os intelectuais, temos em relação a esses filmes, no seu momento histórico. Assim como a chanchada foi desprezada. Hoje de manhã se falou, Muniz Viana, ontem e hoje já se falou muito de Muniz Viana, mas não era só ele. Era toda a elite intelectual do cinema, Alex Vianney, Muniz Viana, claro que com mais ou menos agressividade, desprezando completamente as chanchadas. Nos anos 70, fora mal Jean-Claude, e mesmo assim muito criticado, e uma outra pessoa, isso se repete de novo com a porno chanchada. E hoje, nós, eu vou incluir nisso, também desprezamos e temos dificuldade de analisar a chanchada. Outro dia, por causa de um artigo que eu tive que escrever sobre cinema e política no Brasil contemporâneo, eu fiquei me perguntando se um filme como O Candidato Honesto, que é um filme de outros pontos de vista muito mal realizado, até meio chato e tal, mas é um filme profundamente político. Inclusive pelo que ele chama a atenção do que é mais sério na política brasileira, que é levar a sério a família. Todos os deputados, quando teve o impeachment da Dilma, pela minha mãe, pelo meu pai. O Candidato Honesto é um filme sobre isso. Então, eu me pergunto se o traço principal, talvez, para nós, que é o desprezo que nós temos por essa produção, ele não se repete, entendeu? Um certo desprezo. E nós desprezamos, não é uma outra pessoa. Bem, obrigado, doutor. Só deixar claro, lembrar que uma palestra de 20 minutos ainda eu não ia falar sobre a favela no cinema brasileiro. Falei na chanchada, entendida como filmes musicais, então favela a partir do cinema sonoro. Por isso que, obviamente, nem toco em Hei de Vencer, etc. E, sobretudo, porque eu acho que a favela vai ganhar mesmo... A favela vai ganhar centralidade com a questão do samba. Não tive tempo de entrar. Sobretudo, no início dos anos 30, tem um artigo do Marco Napolitano muito interessante sobre a discussão entre o samba o autêntico, vem do asfalto, dos doutores do samba, Noel Rosa e companhia, ou do morro, né, dos compositores negros que eram invisíveis aos filmes. Né? Vamos lembrar que em Alô, Alô Carnaval não tem nenhum negro cantando samba, são todos brancos. A própria ideia de botar o samba do Wilson Batista com a Aracide Almeida, acho que lavando roupa, foi banido. Não vamos entrar, só cantores brancos. Então, o Favela dos Meus Amores, para mim, se entende nessa discussão de uma origem autêntica do samba, mas lembrar que ainda está passando por um embranquecimento do samba. Né? Que o cinema brasileiro vai ser muito reacionário nesse sentido. O cinema brasileiro é branco. Né? O senhor, que era negro, desdentado, interpretado pelo Silvio Caldas. Né? Vamos lembrar disso. Então, e deixar claro que o filme para mim, é muito mais parecido com os demais filmes do que essa exceção que se buscava num traço progressista. O cinema brasileiro, só para provocação, a história dele é conservadora. É muito mais conservadora. A gente analisa exceções progressistas, mas o cinema brasileiro é muito mais conservador. E nisso me destaco Depois Eu Conto. Depois Eu Conto tem uma crítica que eu queria citar, que chama o filme de comunista. Igual Rio 40 Graus, é um filme comunista, é um absurdo, por conta desse discurso dele de levar, valorizar
e mesmo que de uma forma ainda estereotipada, ainda de estúdio, e ainda, sobretudo, paternalista, os negrinhos do morro, mas tentar valorizar esse cenário autêntico e não simplesmente essa ideia de uma apropriação de um samba cantado por brancos na boate para brancos, né? E, de fato, o Três Colegas de Batina é um filme muito reacionário, eu diria mais conservador, porque eu sempre falo eu acho genial essa frase, revolução social no bom sentido, porque é numa cena em que o padre está tentando convencer o capitalista a investir. Então, vão melhorar a condição de vida, mas não se preocupe, vai ser no bom sentido essa revolução social. E acho que é um discurso, sobretudo, me chama a atenção a oposição que esse filme traz em relação ao cenário do cinema brasileiro em relação à Igreja Católica. Se a gente pensar a crítica de Pagador de Promessas, Barravento, etc. Aqui a Igreja Católica são os únicos realmente humanos nesse cenário. Letícia, acho que não sei se você quer falar, mas é um pouco isso. Eu tenho aqui, obrigada. Não, isso, só para completar, né, tem aquela história famosa de que o Mauro passa uma noite no Chilindró porque filmou negro na favela. Né? No Favela dos Meus Amores, quer dizer, faz parte da história do Favela dos Meus Amores. Né? Eu não consegui levantar, não achei o ato, né, sei lá, o BO. Né? Mas ele, né, se conta isso, tem toda a questão comunista da Carmen, né? Então tem essa questão social aí. Desculpe me meter, e mas... E a saga de Orson Welles. Hã? E a saga de Orson Welles. Exatamente. Quer dizer, né? Então Arthur, você falou um monte de coisa, inclusive eu né? Realmente a questão do massivo, ela é importante, é por isso que eu digo, ele concorda, quer dizer, e aí ele está no argumento do Paulo Emílio, né? Quando o Paulo Emílio, né, sai desse desprezo, quando como é que é? Substantiva, é ótimo, né? Aquele artigo do Rafael, substantiva. Né? Então, eu coloquei a identidade do Guilherme com a postura do Paulo Emílio, né? Mas tudo bem, até aí estamos concordando. Esse massivo do shopping, né? Depois digamos, do aumento da classe média, eu acho que a gente pode pensar ele mais popular. Né? Eu não sei como é que... Mas o epiteto popular também, para mim, já é uma coisa de... Quer dizer, nós estamos mais numa coisa que hoje se chama massivo ou pop, não é? Quer dizer, nós estamos outra coisa. Agora, eu espero não ter desprezo, quer dizer, eu espero, nas minhas críticas e análises aqui apresentadas, e que eu venho desenvolvendo, não está, quer dizer... É aquele puxão de orelha do Jean-Claude, né? É a isso que você está se referindo. Eu espero, porque, bom, primeiro eu não estou descascando os filmes como os críticos descascavam naquela época. Quer dizer, eu acho que eu estou tentando tirar dos filmes coisas que eu vejo deletérias socialmente, ou, né, politicamente, racistamente e tal. Né? Então, eu espero... Eu acho que a gente não sei se a palavra é desprezo. Eu sei, ninguém vai ver esses filmes. Né? Quer dizer, não se vai ver esses filmes. Eu não sei como é que vocês... Né, como é que é a postura nossa aqui em relação a esses filmes. Né? Para dizer a verdade, eu fui a eles porque eu tive uma encomenda. Né? Escreva aí sobre os filmes. Quer dizer, eu não sei, né, se eu teria ido, né, mas o chamado do Jean-Claude foi importante. E realmente você aprende muito sobre o Brasil. Né, quer dizer, eles vão ficar mesmo como a chanchada ficou nesse sentido documental, mas, ao mesmo tempo, é desesperador, no sentido que é aquilo que o Robert Stan faz, quer dizer, ele ratifica esse mundo, ele incensa valores, né? Porque, diga-se o que disser da chanchada, como você disse também, elas são muito desiguais, nós estamos, quer dizer, isso aqui está mostrando bem, né? Nós estamos, quer dizer, quando o João escreve, e ao longo disso, quanta coisa está rolando, né?
Mas, efetivamente, eu não posso fechar os olhos para a participação que ela tem, junto com outros produtos que estão aí, não é? de uma concepção de mundo, né? Que a gente sabe que é destrutiva para essas próprias pessoas, né? Para todos nós. Né? Então, eu acho que, pelo menos, espero que talvez o futuro me desminta, talvez, digamos, o Brasil vai ser melhor e vamos... Né? Mas, por hora, e o candidato honesto, quer dizer, sempre você vai tirar alguma virtude de alguma coisa, tá certo? Agora, o candidato honesto, quer dizer, o político, porque é essa construção que se tem sobre a política. O político é um lixo. Porque eles só ficam fazendo... Quer dizer, não existe... Ele destrói a ideia de política enquanto representação, enquanto... Não é? Então, desse ponto de vista, ele está nesse discurso geral, atual, não é? Vamos atrás dos gestores, não é? Agora, acabaram-se os políticos, não é? Estamos na hora dos gestores. Então, desse ponto de vista, para mim, ele é deletério. Mas eu não creio que eu despreze... Sim. Podemos fazer intervalo? Bom, pessoal, muito obrigada. Vamos fazer um intervalo, um coffee break aqui, 15 minutos, e a gente volta com a quarta mesa, a última mesa do dia. Todo mundo leva a vida em una